Glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A igreja pode louvar o Senhor com as palmas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos continuar a última parte do estudo acerca do Espírito Santo de Deus. Abre a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 15. Glórias a Deus, aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 15. Romanos 8, versículo 15. Aleluia, Jesus. Hoje eu vi a Renata com um caderninho ali. A Renata hoje foi esperta. Glória a Deus, aleluia. Romanos 8, 15, meus irmãos, diz para nós dessa seguinte forma: porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E de certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Haverá necessidade de nós passarmos luta, haverá necessidade de nós passarmos prova, haverá necessidade de nós passarmos por adversidade sobre essa terra, mas assim como Ele foi glorificado pelo Pai, nós também seremos glorificados com Ele. Como assim Ele passou luta nessa terra, nós também passaremos, mas Ele passará juntamente conosco. Ele chega a dizer, meus irmãos, quando Ele estava com os discípulos, eles teriam que trabalhar, fazer alguma coisa se o noivo estava com eles, mas dia viriam que eles teriam que jejuar, porque eles questionaram: por que os teus discípulos não estão jejuando? Por que os teus discípulos não estão se santificando como deveriam? Todos estão fazendo, os teus discípulos não estão fazendo. Ele falou: eu estou aqui com ele, mas haverá dias que eles terão que dobrar o joelho, que eles terão que se santificar para depois ir fazer a minha obra. Então no nosso dia não é diferente, meus irmãos. Não adianta corrermos atrás de um profeta porque aquela pessoa tem 1000 revelações. Não adianta irmos atrás de uma pessoa só porque ela tem um título, ela tem um nome, ela tem um cargo, ela tem uma profissão dentro da igreja. Nós temos que estar na igreja por causa da nossa salvação, por amor a Jesus Cristo, porque, meu irmão, essas coisas tudo ficará. O único que levará para a eternidade será o dom do amor. Então não adianta, meu irmão, que as pessoas estão fazendo hoje para poder pregar. Eu cobro X, para mim poder cantar eu quero 200 mil, eu quero um lugar muito chique, eu quero um hotel de alto luxo, eu quero um local de bem conforto, eu quero seguranças à minha volta. Eu te pergunto: aonde está a glória? Está no homem que está ali. Aonde está o louvor? Está naquela pessoa que está ali. E aonde fica a presença do Senhor? Aonde fica o Espírito Santo? Aonde fica a santidade? Aonde fica, meu irmão, o temor a Deus? Por isso que Abacuque falou: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva teus filhos, para que quando essas coisas começarem a acontecer, eles estejam preparados, eles estejam firmes, eles estejam na rocha que é Jesus Cristo, porque os escândalos estão aí, mas bem-aventurado é quem não viu, mas creu na promessa do Senhor, quem não esteve andando com Ele, mas crê que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. João capítulo 1, versículo 12, nos diz dessa seguinte forma. João 1, 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora nós somos filhos de Deus, agora nós temos esse direito. Então, meus irmãos, não precisamos de preocupar com título, não precisamos de preocupar com cargo. Por que, meus irmãos, que as pessoas são atraídas, meus irmãos, com essas coisas? Por que as pessoas não estão lendo mais a Bíblia? As pessoas não estão lendo mais a palavra de Deus como liam antes. Meus irmãos, volta um pouquinho atrás, você olha as vestimentas das pessoas como era dentro da igreja, era uma vestimenta santa. Hoje entrou um modismo dentro da igreja, hoje entrou um pecado dentro da igreja. Não é que o pastor está passando a mão na cabeça de ninguém, não, meu irmão. É que as pessoas já não têm mais temor à palavra de Deus. As pessoas não respeitam mais a voz do Espírito Santo como respeitavam antes, meus irmãos. É para ir para a oração? Vamos na oração. É para estar na doutrina? Vamos estar na doutrina. É o culto de libertação? Vamos estar ali ajudando. Hoje em dia, meus irmãos, até competem, hoje em dia até discutem, hoje em dia até debatem, vamos ou não vamos, qual é a sua opinião, qual é a sua opinião? A opinião, meus irmãos, é dada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma maneira de pensar, tu tem outra, mas
aquilo que é santo, aquilo que edifica. Tu pode ouvir um grande teólogo, tu pode ouvir uma pessoa que é muito bem estudada, mas tem coisa que ele vai falar que tu vai dizer, não, isso eu não concordo, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida, e ele vai fazer tu discernir aquilo que tu está ouvindo. Então nós temos que saber tudo que nós ouvimos, mas nós temos que reter aquilo que é santo, aquilo que vai edificar a nossa vida na presença do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Aleluia, Jesus. 1 Pedro 4, 14. Nos diz dessa seguinte forma. Aleluia, Jesus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo de Deus. Sobre nós repousa a glória do Senhor, meus irmãos. Então nós somos o bem-aventurado. Às vezes, meus irmãos, a pessoa fala, eu sou tão pequenina. Ai, irmã, mas se alguém olhar para mim, vai me julgar. Eu não tenho uma aparência, eu não tenho aquela estatura daquele grande pastorzão que antigamente chegava na igreja, aqueles pastorzão era grandão, as pessoas ficavam com medo daqueles homens. Nós não temos que ter medo do homem, nós temos que temer a Deus, que além de matar a carne, ainda leva a alma para o inferno. E as pessoas mesmo tinham medo do homem, tinha medo daquela pessoa. Aquilo ali não é Espírito Santo de Deus, aquilo ali é autoritarismo do homem. Mas quando o homem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode até rir com a igreja, mas a igreja respeita ele, a igreja reverencia aquela pessoa como um homem, como uma mulher de Deus. Tudo tem que ser com ordem e com decência. Tem hora que podemos rir junto, mas quando estamos falando sério, nós estamos falando sério. Então, as coisas têm que ser discernidas. Podemos estar no meio da família brincando, mas quando o assunto é sério, todo mundo senta sério e resolve. Então, as coisas de Deus não pode ser feita como meninice, como tem levantado profetas e tem caído profetas. Pegam, meu irmão, dessas coisas que esses homens falam, ficam fazendo funk por aí, meu irmão, escandalizando a igreja do Senhor. É aí que o escândalo vem, meu irmão, que pegam aquilo que aquela pessoa fala e faz uma música e o mundo distribui para todo mundo ouvir aquilo que foi falado dentro da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com esses escândalos, com esse tipo de comportamento de meninice dentro da casa do Senhor. Quando tu era menino, Paulo fala, tu agia como menino, mas quando se tu tornar um homem na presença do Senhor, o teu comportamento ele é diferente. Nós temos que ser maduros na presença do nosso Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Aleluia, Jesus. Hoje eu estou sentindo que a nossa irmã Elianza vai ganhar um presente. Aleluia. Eu acho que hoje a Renata leva. Hoje a Renata foi prudente. Romanos 1, 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Meu irmão, através de Jesus Cristo, da sua ressurreição, meu irmão, hoje nós estamos aqui para exaltar, para glorificar e bendizer o santo nome do nosso Deus. Talvez tem pessoa que estar aqui hoje vai dizer, eu nunca imaginei que eu seria crente, eu nunca me imaginei entrando numa igreja, eu nunca me imaginei saudando alguém com a paz do Senhor, mas esse nunca foi a pessoa que Deus justamente transformou, porque aquilo que nós pensamos que jamais poderia acontecer, é ali que o Espírito Santo trabalha. É justamente aquela pessoa que todo mundo julga, aquele ali ninguém dá nada por ele, aquele ali vai morrer naquela situação. Não vai não, irmão. Se aquela alma, meus irmãos, é plano de Deus, ele vai vir para a casa do Senhor, ele vai vir para junto de nós, ainda vai adorar a Deus juntamente conosco. Mas basta nós permanecer no testemunho, basta nós permanecer obediente, basta nós sermos o exemplo para que as almas possam ser salvas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Não, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, a fé da verdade. Meus irmãos, na nossa boca não pode haver mentira. O Espírito Santo não compactua com a mentira. O Espírito Santo não compactua com o engano. Não adianta, vou dar uma tapeada aqui que ali já não tem mais a presença do Senhor. Eu vou dar uma encoberta aqui que ninguém precisa ficar sabendo, mas tem um com os olhos
Deus como chama de fogo, que olha o nosso deitar, olha o nosso levantar. Se ele consegue mesmo ver a profundeza do mar, aonde o homem não vai. Imagina os nossos pensamentos, imagina as intenções do nosso coração. A Bíblia diz que muitos dormem e maquinam durante a noite, durante a luz do dia praticam aquilo, mas nós como servos do Senhor, nós temos que vigiar, porque o diabo também lança seta, ele lança mesmo, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Mas nós não podemos fazer, nós não podemos seguir aquilo, porque às vezes a intenção é maligna. Às vezes naquele momento, mas se eu falar isso, eu vou me safar nesse momento. Mas Deus está dizendo lá do sol do céu para nós não fazermos isso. Falar a verdade um para com os outros, mesmo que hoje nos traga sequelas, porque falamos a verdade, mas vai ser mesmo grandioso para nós naquele grande dia, porque Ele vai dizer, olha, naquele dia lá tu não foi fiel à minha palavra, na hora lá tu preferiu mentir negando o meu nome, naquele dia tu preferiu encobrir, escondendo a verdade. O que Pedro falou com Ananias? Porque tu deixou Satanás encher o teu coração. Então aquilo, a mentira vem do diabo. Não tem uma mentirinha, não tem uma mentirona. A mentira pertence ao diabo. E o crente que pratica a mentira está fazendo a vontade de Satanás. O crente que usa de engano, o crente que usa de falsidade, o crente que tenta passar a perna no outro. Eu vou dizer que a peça do carro está perfeita porque eu quero vender mesmo. Quem comprar que se vire com as consequências desse carro quebrado. Deus está te vendo. Então não adianta nós encobrir. Não adianta dizer para a pessoa, olha, eu vou te dar essa geladeira porque ela está novinha, se a geladeira está com problema. Não adianta enganar, meus irmãos. O defeito vai aparecer e depois vão dizer, crente safado. Olha só, mentiroso. Olha só o que essa pessoa fez. E o nome de quem está sendo escandalizado é o seu? É o nome do nosso Deus. É aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário pela nossa vida mesmo, por nós hoje estarmos aqui. Mateus 3:11. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 3:11. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Irmãos, imagina o que será o inferno naquele grande dia. O que vai ser aquele dia, aquele tormento, quando Cristo, meus irmãos, separar o joio do trigo, quando Ele colocar os seus para um lado e aqueles que não praticaram a santidade para o outro. Mas eu estou falando mesmo daqueles que participaram do corpo e do sangue de Cristo, mas continuaram vivendo no pecado, continuaram escondendo o seu erro. Quantas pessoas se encobrem o seu adultério dentro da igreja? Quantas pessoas encobrem o seu crime dentro da Bíblia? Ninguém viu, eu vou ficar quietinho aqui. E um dia chega a sentença, aquela pessoa foi presa, aquela pessoa foi pega com tanto e tanto de coisas ilícitas. Aí eu te faço uma pergunta: tinha o Espírito Santo de Deus nesse coração? Tinha a palavra do Senhor? Tinha libertado essa pessoa? Se Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade ela liberta. Então não está tendo libertação. Mas por que não está tendo libertação, irmão? É porque nós que não estamos buscando mais. Às vezes nós estamos focados em criticar, em apontar fulano, ciclano. A culpa é deles, a culpa é nossa. Desde o pecado ele entrar na igreja, mas você permanecer na doutrina, ele não vai te atacar, ele não vai te afligir, porque aquele que está selado com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que tem anjos ao seu redor, estão te guardando, estão te livrando e estão te guardando em toda a tua caminhada. E as pessoas às vezes estão focadas nas coisas que estão acontecendo no dia a dia e estamos esquecendo da nossa vida, estamos esquecendo da nossa santificação, estamos esquecendo da obediência. Então João fala, vem um após mim, que eu não sou digno de nem tocar nas suas sandálias. Ele é tão poderoso que eu não posso tocar nas sandálias dele. Mas aquele homem veio montado num jumentinho. Talvez disseram, foi esse que João falou, que não poderia tocar nas suas alparcas? É este? Era aquele, sim, meus irmãos, que não é a aparência que o homem, que ele não veio com a aparência que eles queriam, mas ele veio para cumprir a promessa do Pai. E hoje, meus irmãos, nós somos o instrumento
nessa terra para cumprir a promessa de Deus. Aleluia. João 14, 17. Aleluia, Jesus. João 14, 17. Aleluia, Jesus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá, mas vos não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia. Então, meu irmão, ele voltará. É hora da igreja se santificar. É hora da igreja permanecer na doutrina. É hora de nós permanecer obediente. É hora de nós renunciar o mundo, o pecado e a vaidade, meu irmão. Ou a igreja, meu irmão, se conserta, ou a igreja anda na doutrina, ou a igreja anda na obediência. Ai, irmã, mas se eu RI agora, acrescentaram algumas coisas, tiraram algumas coisas, mas quando você aceitou a Jesus, quando você se entregou para Jesus, você ouviu uma palavra e aquela palavra tocou no seu coração e você diz: eu serei fiel até a morte. Então permaneça naquela doutrina, porque foi aquela palavra que te salvou, foi aquela palavra que te libertou, foi aquela palavra que até hoje está te sustentando e ela não mudou, irmãos. Hebreus 9:14. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma vinheta para marcar as páginas. Ah, irmã, traz um papelzinho. Eu falei, traz o papel. 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purifica as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele nos purifica, Ele purifica a tua consciência, aquilo que te acusava, aquilo que te condenava, aquilo que te martirizava. Ele te purifica de uma tal maneira que você se sente em paz, você se sente aliviado. É porque a presença do Senhor, ela entra na vida da pessoa para poder transformar o coração da pessoa. Quantas pessoas estão angustiadas, que muitos pensam até em dar fim na sua vida, porque ela olha para aquilo que aconteceu, ela não vê saída, e você vem para a presença do Senhor, aquele fardo pesado, aquilo que te julgava, aquilo que te apontava, aquilo que te condenava, já não te condena mais, porque você foi transformado pela palavra. Já não vivo eu, mas é Cristo que vive em nós, é Cristo que vive na tua vida, e é por isso, meus irmãos, que nós temos mantido firme as promessas do Senhor na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 13, nos diz dessa seguinte forma: e quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então não tem meninice, meus irmãos, não tem brincadeira dentro das coisas celestiais. Deus, meus irmãos, Ele é santo, Ele é poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é fogo consumidor. Ele também é justiça. Muitos costumam dizer: mas Deus é amor. Deus, Ele é amor, sim, mas quando Ele tem que punir, mesmo, Ele pune. Quando Ele tem que puxar a orelha de alguém, Ele puxa. Quando Ele tem que repreender, Ele repreende. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado e discernir tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que dizem por aí. Aonde dizem que tem Deus, tu tem que ver se realmente a presença do Senhor está naquele lugar. Se Deus realmente está compactuando com aquilo. Usar a Bíblia mesmo em qualquer lugar é muito fácil. Abrir a Bíblia em qualquer lugar e sair brincando é muito fácil. Agora, meu irmão, falar das coisas celestiais, falar mesmo pelo Espírito Santo de Deus, falar aquilo que Deus quer que você transmite para a igreja, que a igreja entenda, meus irmãos, o valor da sua salvação. Ele não foi para aquela cruz só para poder, meus irmãos, derramar o seu sangue, se fazer de vítima por alguém, não. Ele foi ali com o propósito de ser o cordeiro sacrificado para o Pai,
Então abrace essa oportunidade que hoje Ele te concede de você estar na presença do Senhor. João capítulo 4, versículo 13 nos diz dessa seguinte forma. Aleluia, Jesus. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela transforma. Tem que haver milagre na tua vida, tem que haver testemunho na tua vida, tem que haver mudança na tua vida, irmã. A minha vida é 24 horas só problema, a minha vida é 24 horas só luta, eu não tenho felicidade mais, alguma coisa está errado. Começa a ter uma intimidade maior com Deus, fecha a porta do teu quarto como Ele manda e começa a ter um particular somente com Ele. Conversa com Ele: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que eu estou passando por esse processo? O dia que eu estava numa luta tão travada, eu sentei no chão do meu quarto, encostei as minhas costas na parede do meu guarda-roupa e falei: Senhor, daqui eu não tenho mais força para sair. Se o Senhor não me levantar desse chão, eu não levanto mais. No outro dia, meus irmãos bateram na minha porta: eu vim te fazer uma visita, levanta e volta para onde Deus te colocou, porque não é o homem que vai te parar. Ele ouviu a minha oração e enviou alguém na minha casa para orar por mim. Então na tua vida não é diferente. Ore ao Senhor, tenha um momento a sós com Deus. Eu chorei tanto ali que eu olho para o guarda-roupa e falo: tu ouviu muita coisa naquele dia, né? Mas valeu a pena, porque hoje eu estou na presença do Senhor novamente, estou firme na presença do Senhor. Se está acontecendo algum processo na tua vida, comece a ter um particular maior com Deus, comece a ter uma intimidade maior com o Senhor, comece a fazer umas campanhas com Deus, pedindo ao Senhor em prol da tua vida espiritual, por carro, casa, coisas assim. A gente pede todo dia, toda hora, mas aproveita essa campanha de segunda-feira e começa a buscar os dons de Deus, começa a buscar da graça, começa a buscar das coisas dos altos, que o demais na tua vida será acrescentado. Busca do meu reino, busca da minha justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará na sua vida. O Senhor não deixará faltar na sua caminhada. A igreja pode louvar o Senhor com as palmas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo, meus irmãos, 23, versículo 2. Um versículo muito conhecido, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha para a tua luta e diga: deitar-me faz em verdes pastos. Diga para a tua prova que Ele te guiará, que Ele estará contigo em águas tranquilas. Mas, irmão, só Deus sabe o que eu estou passando. Até meus cabelos ficam arrepiados, tem dia. Mas comece a ler esse salmo como uma profecia na tua vida. Comece a ler esse salmo como uma palavra profética na tua vida. O Senhor é meu pastor, nada há de me faltar, porque Ele há de prover na sua vida. Ele não vai deixar faltar, meus irmãos, porque aquele que tem a presença do Senhor, ele tem luta, ele tem prova. Mas o salmista falou: eu deitei, eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E ele diz que até o sono dos santos é abençoado pelo Senhor. Se está acontecendo alguma coisa que está te tirando o sono, comece a colocar nas mãos do nosso Deus esse problema, porque Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai cuidar dos seus. Aquilo que o teu olho não está vendo, pede ao Senhor: guia lá naquele meu familiar, guarda lá o meu filho, guarda lá a minha filha, e o Senhor vai dar o grande livramento, porque Ele é o teu pastor. E nada vai te faltar. Ele não vai deixar faltar na tua vida. Ele é a provisão, mas é no tempo dele, é no momento dele. Às vezes temos pressa para ontem, e o Senhor vai dizer para ti: não é agora, é daqui a pouco, é um pouquinho mais na frente. Sabe por quê? Eu quero que tu dobre teu joelho, eu quero que tu clame, eu quero que tu suplique, eu quero que tu chore nos meus pés. E às vezes ele fala: Senhor, mas eu já estou chorando, eu já estou gemendo, eu já não sei mais o que fazer. Ali ele fala, ele pega o Espírito Santo e intercede ao Pai as tuas orações. Ele leva o teu clamor diante do Pai todas as vezes que tu fala com Ele. Mas, meus irmãos, nós temos que perseverar. Nós temos que estar insistindo na presença do Senhor, para que nós possamos tomar posse da nossa bênção, da nossa vitória. Tito, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Esse livro pequeno são tremendo.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho quase certeza que a minha Bíblia não tem Tito. Ah, tem. Porque é difícil de achar, hein? Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito está depois de Timóteo. 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele nos lavou, Ele nos regenerou e Ele renovou a nossa vida na presença do Senhor. Outrora, meus irmãos, o que nós éramos e o que nós somos hoje é somente através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Às vezes, meus irmãos, a pessoa vai olhar, mas irmã, eu acho que eu não tenho dado muito fruto. Ai, irmã, eu quase não tenho feito nada para Deus. Então comece hoje a fazer para Deus aquilo que tu sabe fazer. Uma coisa, o saudoso missionário sempre falava: gente, faça para Deus aquilo que você sabe fazer. Faça para Deus, porque isso que você sabe fazer, você vai fazer de coração. Não vai fazer de má vontade, não vai fazer de cara feia, mas você vai fazer com alegria. Se é limpar a igreja, faça com alegria. Se é abrir uma ministério de oração, faça com alegria. Se é subir para pregar a palavra do Senhor, faça com alegria. O pregador não subiu, chamaram a irmã para subir, suba e faz a obra do Senhor. Ah, não, passa para fulano, passa para outro, não fica no jogo de empurra, não. Toma o altar e deixa o Senhor te usar. Sabe por quê, meus irmãos? O Senhor está dando a oportunidade para quem quer trabalhar. Depois não diga: eu não trabalhei porque ninguém me deu a oportunidade, eu não fiz porque ninguém olhou para mim. A oportunidade está aberta, a seara está aí, meus irmãos, e quem quiser trabalhar é bem-vindo na obra do Senhor, é bem-vindo na casa do Senhor. Irmão, não quero pregar, mas eu quero participar do ministério de oração. Vem orar juntamente conosco. Ah, irmão, mas eu não sou da igreja, eu posso orar? Vem orar juntamente conosco. Quanto mais nos unimos, mais Deus vai abençoar essa igreja, mais Deus vai abençoar este lugar, mais Deus vai abençoar a todos nós na presença do Senhor. Aleluia. Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Volta o livro de Efésios e é Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Paz, meus irmãos, o amor que hoje em dia está se esfriando no meio do povo de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? A posição financeira dentro da igreja faz com que aquele grandão, ele não chegue mais perto do pequeno. Faz com que aquele cantor que se tornou famoso não chegue mais perto do povo. Tira a foto daí, mas não pode mais chegar perto. Fica distante, meus irmãos, por causa de que não tem mais amor no seu coração. Eu sei que às vezes tem que evitar um pouco, porque tem pessoas que também não têm bom senso, quer sair agarrando todo mundo que vem pela frente. Mas a falta, meus irmãos, às vezes de amor no coração, faz as pessoas se distanciarem dentro da igreja. Ah, não, agora o irmão, ele tem tal cargo na igreja, o irmão, ele tem mais dom do que o outro, ele já se sente, ele sobe no altar, ele acha que ele tem o dever de pisar, ele tem o dever de humilhar, porque Deus deu dom para ele. Só porque Deus deu dom, ele é melhor do que o outro, não. Quem tem mesmo o compromisso, a Bíblia fala: vai servir a minha igreja, vai servir a minha obra. Aquele que tem o dom é para trabalhar, é para servir, não é para ser servido, não. Quer fazer a minha obra? Então vai servir ao povo, vai servir a minha igreja. Aí está a diferença, meu irmão, do amor, da humildade dentro da casa do Senhor. Às vezes a pessoa até te olha de lado assim, não te dá nem a paz do Senhor. Tu olha para aquela pessoa, é membro antiga, ela só te olha de lado assim e passa. Eu já passei várias vezes na sede de Petrópolis, a pessoa olha dentro do teu olho e vai embora, fala: deixa quieto, né? Porque deixa lá, Deus sabe todas as coisas. Parece que é dono, meus irmãos, de tudo e não é dono de nada. Pode ser o líder do grupo, pode ser o pastor da sede, pode ser o maior regente que for. Se não tiver amor, não herdará naquele grande dia a glória celestial, não herdará o trono que nos espera. E o amor, por aumentar a iniquidade, por aumentar a ciência, tem se esfriado dentro da igreja, tem se esfriado dentro das famílias, tem se esfriado no mundo inteiro. O amor está se acabando, a maldade tem se alastrado e está aumentando dia após dia. Mas se nós perseverarmos até o fim,
nós herdaremos a vida eterna. Os princípios das dores estão aí. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Assim o Senhor falou conosco. E o que eu não pude falar, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração da igreja nessa noite, e a igreja pode louvar ao Senhor com as palmas. Aleluia.